Voltando aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Voltando aí nossa correção, voltando aí a gente tá se vendo novamente, mesmo sendo através dessas filmagens, dessas videoaulas. Vocês eu não vejo, mas vocês me veem, né? Mas mesmo assim, é um prazer imenso estar aqui novamente para trabalhar com vocês, né? Correção da atividade que eu passei na aula passada, certo? Sobre divisibilidade. Nossa aula passada foi sobre divisibilidade. Então a gente vai corrigir a atividade da página 107 e 108. Eu acho que vocês não tiveram muita dificuldade, porque a atividade ela é bem simples, não é uma atividade difícil, né? Porque você deve ter assistido a videoaula, e assistindo a videoaula fica fácil você responder as questões. Então na página 107 tem assim, ó: Tiago gosta de jogar bolinha de gude com seus 8 primos. Seu pai lhe deu dinheiro para comprar algumas bolinhas e dividi-las igualmente entre ele e os primos. O vendedor disse que com aquela quantia Tiago poderia comprar 105 bolinhas grandes, ou 117 bolinhas do tamanho médio, ou ainda 130 pequenas. Se Tiago gastou todo o seu dinheiro, quantas bolinhas ele comprou para distribuir igualmente entre eles e seus primos? Então, gente, o que a gente tem que saber aqui? Quantas pessoas são? Então, era Tiago mais os seus primos. Então, ele tinha 9 pessoas. Então, qual foram os números de bolinhas que o vendedor lá colocou? Né? As opções. Então, ele colocou 105 bolinhas, 117 bolinhas e 130 bolinhas. Então, Tiago tem que comprar uma quantidade de bolinhas que seja dividido para 9 e o resultado ficar igual. Certo? Então, se a gente olhou o critério de divisibilidade, quando que um número é dividido por 9? Quando a soma dos seus logaritmos dá 9, ou um múltiplo de 9. Então, se eu pegar aqui, ó, 105, então 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 9? Não. Então, isso aqui ele não comprou 105 bolinhas, já sabe. 1 mais 1 mais 7. 1 mais 1, 2, 2 mais 7, 9. Então 9 é múltiplo de 9? É. Então essa aqui já pode ser uma opção. 130. 1 mais 3 mais 0 dá igual a 4. Então, ó, o número é divisível por 9 quando a gente soma os seus algarismos, e a soma dos algarismos dá um múltiplo de 9. Então, nessa primeira questão aí, certo? Tiago vai ter que comprar 117 bolinhas. Então, se você pegar 117 e dividir para 9, dá 9, diminui dá 2, 27, aí dá 3 vezes 9, 27. Você sabe quantas bolinhas vai ficar para cada um. Vai ficar 13 bolinhas para Tiago e 13 bolinhas para cada um dos seus primos. A questão número 2, o que é que ele diz na questão número 2? Vamos olhar. Certo, pessoal? Então, entendido aí, nessa questão número 1, desenrolou, né? Número 2. Responda as questões. Qualquer número natural terminado em 0 ou 5 é divisível por um certo número diferente de 1. Que número é esse? Então, pessoal, quando o número termina em 0 ou 5, ele é divisível pelo número. Ele é divisível por 5, ó. Então a resposta aqui é 5, certo? Segunda letra A. Letra B. Então esse número que termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, obrigatoriamente. Letra B. Aquele na letra B. Desculpe, os números naturais ímpares nunca são divisíveis por certo número diferente de 0. Que número é esse? Então, os números ímpares, eles nunca são divididos por um certo número diferente de 1. Então, que número é esse? O número 2. Por quê? O número 2 só divide número par. O número 2 não divide número
ímpar. Então, nem o número ímpar é divisível por 2. Vamos para a terceira questão. O que é que a terceira questão diz? Descubra o algarismo que falta em cada caso. Letra A. Então, na letra A, ele coloca um número 25, aí coloca um quadradinho e 10. Então, o número é esse aí. Quais algarismos podem ser colocados no lugar do quadradinho para que o número abaixo seja dividido por 5 ou por 0? Então, por 5 a gente não precisa se preocupar. Certo? Por 5 não precisa se preocupar. Por quê? Porque já está terminado em 0. Então a gente vai ver por 3. Quais são os números que eu posso colocar para ele ser dividido por 3? Então eu tenho que saber o critério de 3. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for 3, 6 ou 9. Ou for múltiplo de 3. Então se eu pegar o número 2, que é esse aqui, mais 5, mais 1, dá igual a quem? 8. Então, quais são os números que eu posso colocar aqui? Se eu colocar 1, mais 1 dá 9. Então, 1 posso. Se eu colocar 2, 8 mais 2, 10. Não dá. Se eu colocar 3, porque o número, a gente já sabe que a soma aqui é 8. Coloquei 1, deu certo. Se eu colocar 2, 8 mais 2, 10. Aí não dá certo, certo? Não dá para dividir, porque 10 não é múltiplo de 2, de 3. Se eu colocar um 3, 8 mais 3, 11. Também não dá. 11 não é múltiplo de 3. Então eu posso colocar quem? Um 4. Mais 4. 8 mais 4, 12. Opa, 12 é múltiplo de 3. Então, eu já achei dois números que eu posso colocar, o 1 e o 4. Vamos ver, se eu colocar o 5. 8 mais 5 dá 13. Não serve. O 5 não serve. Se eu colocar o 6. 8 mais 6, 14. Também não serve, porque 14 não é múltiplo de 3. E se eu colocar um 7. Mais 7. 8 mais 7, 15. 15 é múltiplo de 3? É, porque 1 mais 5 dá 6, ó. Então 7. Então já peguei quem? Já posso colocar o número 1, o número 4 e 7. Ah, mas será que tem outro número? Se eu colocar o 8. 8 mais 8, 16. 16 não é. 8 mais 9. 8 mais 9, 17 não é. Faltou só o 0. Se eu colocar o 0, continua 8. Então os números que eu posso colocar nesse quadradinho, para que esse número seja divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo, são o número 1, fica 25.000, né? Então fica 25.110, é a primeira opção, porque 2, 5 mais 1 dá 9, 25.410 também dá, porque 2 mais 5, 7, 7 mais 4, 11 mais 1, 12, e 25.710. Então, eu posso colocar o 1, o 4 ou o 7. Qualquer um desses números, ele fica divisível pelos 3 números, certo? Terceira questão, letra B. Mesma coisa, um número abaixo é divisível por 2, mas não é divisível por 10. Quais os algarismos que eu posso colocar no lugar da estrelinha não, dessa florzinha aí, não sei nem que bichinho é isso aí. Aqui, 5, 9, 2 e o quadradinho. Ele quer saber qual número que eu posso colocar aqui e aqui, para que esse número seja dividido por 2 e não seja por 10. Então, gente, no lugar desse número, no lugar dessa estrelinha aqui, dessa figurazinha aí, aquela flor de lótus parece, até para aquela flor de lótus, eu posso colocar qualquer um. No lugar desse aqui eu posso colocar qualquer número, certo? Não tem problema nenhum eu colocar aqui qualquer número, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Agora aqui não. Aqui ele tem uma restrição. Porque aqui ele diz, não pode ser divisível por 10. Então no lugar do quadradinho eu posso botar quem? 2, 4, 6 e 8. Eu não posso colocar o 0, porque ele diz que não é para ser divisível por 10. Então no lugar dessa florzinha aqui, eu coloco qualquer número. Não vai interferir em nada esse número aqui. A interferência é aqui no final. Quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Então quando é que o número se torna par? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Eu não posso colocar o 0 porque ele diz que não pode ser divisível por 10. Então não posso colocar. Quarta questão. O que é que ele pede na quarta questão? Vamos olhar aqui o que é que ele pede na quarta questão. Classifica as afirmações de verdadeiras ou falsas. Então, gente, na letra A, ele pergunta: os números divisíveis por 9 também são divisíveis por 3? Sim. Porque 9 é múltiplo de 3. Então, todo número dividido por 9 também é por 3. Letra B. Os números divididos por 6 também são divididos por 5? Não. Porque o número para ser dividido por 6, ele não é obrigado a ser dividido por 5. Pode acontecer, certo? Mas não é obrigado. Então não é todo número que é dividido por 6 é por 5 não. Só é por 5 aqueles que terminam 0 e 5. E 24. 24 é dividido por 6, não é dividido por 5. Letra C. Então quando quer colocar verdadeiro, vou colocar um V aqui, um falso aqui. Letra C. Os números divididos por 2 também são divisíveis por 4? Os números divisíveis por 2 também são divisíveis por 4? Não. De jeito nenhum. Certo? Não é obrigado. Vou dar um exemplo. Número 22. 22 é dividido por 2, mas não é dividido por 4. Agora, na hora que eu perguntar 24, aí tem números que são divididos por 2 e por 4. Mas não é obrigado todo número que seja dividido por 2 também seja por 4. Agora, todo número que é dividido por 4 é por 2, certo? É o contrário. Se eu estivesse perguntando o contrário, a resposta era verdadeira. Letra D. Os números divididos por 10 também são divididos por 5? Sim. Verdadeiro. Por quê? Todo número que é dividido por 10 tem que terminar em 0. E todo número terminado em 0 também é divisível por 5. Número 5. Responda as questões. Qual é o maior número natural com 2 algarismos que é divisível por 2 e por 3? Pessoal, os números de 2 algarismos é de 10 a 99. Como ele quer o maior, então é um número próximo de 100. Então, eu vou começar de trás para frente. 99. Ele é divisível por 3, mas não é por 2. Então, não é esse. 98. 98 é por 2, mas não é por 3. Então, não é por 6. 97 é um número primo, então não vai. E 96. 96 é par. É divisível por 2. 9 mais 6, 15. 15 é divisível por 3. Então, 96 é divisível por 6. Lembra que o número que é dividido por 2 e por 3, também ele é por 6. Qual é o menor número natural entre 40 e 50 para que ele seja divisível por 6? Qual é o número entre 40 e 50 que ele é divisível por 6? Se você souber a tabuada de 6, fica mais fácil ainda. Ó, quem é a tabuada de 6? Você começa 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Então, se eu pegar 6 vezes 7, é 42. Então, o menor número é quem? 42. Certo? Então, você reputando, 40 não é. 41, 4 mais 1 não é. 42, você chega também. Letra C. Qual é o menor número natural
divisível por 2, por 3 e por 5. Ó. Qual é o menor número natural que é divisível por 2, por 3 e por 5? Ó. Então, gente, para ser por 2, basta que ele seja par. Para ser por 3, a soma tem que dar 3, 6 ou 9. E para ser por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, se eu botar aqui 5, 10, 15, 20, 25 e 30 e 35, vamos supor, vou colocar esses números aí. 5 não é, porque 5 não é divisível por 2, é só por 5 e nem é por 3. O 10 é dividido por 2 e por 5, mas não é por 3, então elimina. O 15 é por 3 e por 5, mas não é por 2, então elimina. 20 é por 2 e por 5 e não é por 3, então elimina. 25 só é por 5, então elimina. 30 é por 2, que é par. É por 3, porque a soma dá 3, e por 5. Então, o número é quem? 30. Ah, professor, por que você botou esses números? 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Eu peguei o macete do 5, né? Como 5 só é divisível por 5, quando terminar em 0, 5, então eu peguei números que terminam em 0 e 5 na sequência. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então eu comecei esse macetezinho aí. Aí vou eliminando. O 5 só é por 5, não é por 2 e por 3. O 10 é por 2 e por 5, não é por 3. O 15 é por 3 e por 5, não é por 2. O 20 é por 2 e por 5, não é por 3. O 25 só é por 5. O 30 é por 2, porque é par. É por 3, porque a soma dá 3. E é por 5 que termina em 0. Então o menor número natural que é dividido por 2, por 3 e por 5 é o número 30. A letra D, pessoal, ele pede assim, ó, um número de 4 algarismos que seja divisível por 5 e por 9 ao mesmo tempo. Como ele pede um número de 4 algarismos, então esse número é de 1000 a 9.999. Então, e é o menor possível, então esse número vai se aproximar de quem? De 1000, certo? Esse número vai se aproximar de 1000. Então, e a gente tem que saber o critério. Para terminar para ser dividido por 5, tem que terminar em 0 ou 5. E para ser divisível por 9, a soma tem que dar igual a 9 dos algarismos. Então eu peguei um exemplo, 1020 é dividido por 5, mas eu sumei só deu 1 e 3, só deu 3 a soma. Aí eu peguei o número 1035, termina em 5 e a soma dá 9, certo? Então o número seria quem? 1035, certo? Vamos aqui para a questão 6. Durante 30 dias, Juliana vai pesquisar o aumento de bactérias em 2 recipientes. Ela iniciou a coleta de dados dos 2 recipientes no mesmo dia, mas não quer continuar a trabalhar com os 2 ao mesmo tempo. Decidiu então colocar as informações em um dos recipientes em 4 dias e o outro de 6 em 6 dias. Juliana decidiu corretamente em quais períodos vai trabalhar em cada recipiente. Por quê? Então, pessoal, ele quer saber se ela decidiu isso corretamente, certo? Se ela realmente consegue fazer esses trabalhos de 4 em 4 dias, de 6 em 6 dias. O que acontece? Porque vai ter dias que vão coincidir, que ela vai ter que trabalhar com os 2 dias, com os 2 recipientes ao mesmo dia. E ela não pode, ela não quer trabalhar com os 2 recipientes no mesmo dia. Então, se ela usou de 4 em 4 dias e de 6 em 6 dias, vai ter dia, por exemplo, no 12º dia. No 12º dia, ela vai ter que trabalhar com os 2 recipientes. Porque 12 é múltiplo de 4 e 12 é múltiplo de 6. Aí, de 24 em 24 dias, também, ó. E na medida que for dobrando aqui, 36, 48, e assim por diante, vai coincidir. Então ela não poderia ter escolhido essas datas de 4 em 4 dias, 6 em 6 dias, porque realmente vai coincidir um dia em que ela vai trabalhar com os 2 recipientes ao mesmo dia. Ela não quer isso. Então a resposta aqui, ela não escolheu corretamente. Certo? Ela não escolheu corretamente as datas. Certo?
Então, gente, aí era, como eu passei a atividade da página 107 e 108, do 1 ao 6, né? Então a nossa correção está feita aí, do 1 ao 6. E na próxima aula a gente vai trabalhar múltiplos e divisores e números primos, certo? Para a gente dar continuidade à nossa aula. Então valeu aí, pessoal. Até a próxima aí.